Nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a começar a ler a Bíblia antes de 2025 acabar. Então, se você tem tentado ler a Bíblia, se você tem sentido dificuldade de estabelecer isso como um hábito na sua vida, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para que juntos a gente possa se ajudar. Lá no começo eu lembro que eu tinha muita dificuldade também. Eu tentava ler alguns livros, eu tentava compreender o que a Bíblia estava querendo me dizer, mas por conta de desinformação realmente eu não conseguia dar continuidade na leitura como se isso realmente fosse um hábito para mim. E aí depois, realmente aprendendo, conhecendo pessoas, sendo direcionado pelo Espírito Santo, eu entendi que existem pontos que são simples de serem resolvidos e que fazem toda a diferença. E são exatamente esses pontos que eu quero compartilhar com você hoje nesse vídeo. E a primeira coisa que eu acho que é extremamente importante para você entender, para você que não sabe, é que a Bíblia nada mais é do que um livro que tem vários livros dentro de si. Então, Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Então, é como se a gente tivesse uma biblioteca na nossa mão, né? Então, você tem 66 livros dentro de um livro só, divididos em praticamente duas prateleiras, né? Duas estantes, digamos assim, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a gente tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, que são divididos aí também em categorias específicas, né? Então, lá no Antigo Testamento, Pentateuco, livros proféticos, no Novo Testamento, o Evangelho, cartas, então você vai ter essas divisões gerais. São 66 livros de Gênesis a Apocalipse que carregam dentro de si o DNA de Deus, né? O DNA da mensagem do Senhor. Por isso que a Bíblia é chamada da Palavra de Deus, aquela que nos traz luz, direção, princípios, valores, realmente o manual da vida. E é por conta disso que você precisa se conectar diariamente com ela, porque realmente Deus fala conosco através da sua palavra. E o que eu percebo que muitas vezes as pessoas acabam encontrando dificuldade, e aqui já é um ponto para você se atentar, é o seguinte: a pessoa ela pega a Bíblia, que tem vários livros dentro de si, ela começa a tentar ler, porém ela sente muita dificuldade para conseguir ler o que está escrito aqui por conta da escrita em si, ou seja, a tradução, né, a forma como o texto é estruturado acaba sendo muitas vezes difícil de ser compreendido. E eu lembro que no começo eu tinha exatamente essa mesma dificuldade, até o momento que eu entendi que existem diferentes versões, diferentes traduções da Bíblia. E esse daqui é o primeiro ponto que você precisa estar atento. Procure uma versão, uma tradução que facilite a sua leitura, tá? Claro que uma versão que seja bíblica, que seja coerente com o texto original, que siga o que realmente o texto original está querendo comunicar, mas que talvez trabalhe com palavras um pouco mais atuais, um pouco mais simples, uma estrutura de texto um pouco mais simples de ser lida e de ser compreendida. Você pode hoje, através do celular, da internet, acessar diferentes versões bíblicas e comparar uma com a outra e entender qual versão fica mais fácil para você. Duas versões que eu gosto bastante porque são fiéis ao texto original e ainda assim tem uma linguagem um pouco mais simples e fluida de ser lida é a NAA, que inclusive é essa daqui, tá? Que é a Nova Almeida atualizada, e também a NVI, que é a nova versão internacional. Você também vai encontrar outras versões mais antigas, mais novas, então assim, sempre procure uma versão que é fiel ao texto original, mas que talvez tenha palavras um pouco mais simples para você e que vão dessa maneira facilitar a sua leitura e naturalmente também compreensão do texto. Além da versão da Bíblia, tá? Algo que sempre me pegava era por onde começar. Porque agora eu tô com uma versão que realmente é fiel ao texto, textos mais fáceis de serem lidos, mas por onde eu começo? A gente acabou de entender que existem 66 livros divididos em duas partes, Gênesis e Apocalipse. O que eu faço? E aqui algo que eu sempre indico para as pessoas é: comece pelo Novo Testamento, lendo o livro de Mateus, ou melhor, o Evangelho que foi escrito segundo Mateus. Por quê? Porque o Evangelho escrito segundo Mateus ele vai narrar a história de Jesus Cristo, começando pela sua genealogia até ali a sua grande comissão, os seus milagres, os seus ensinamentos. Tem um sermão mais conhecido de Jesus, que é o Sermão do Monte, e ele vai realmente ali, com uma linguagem simples, mas muito detalhista, narrar o ministério público de Jesus aqui na Terra. Então eu entendo que o Evangelho escrito segundo Mateus é um livro muito acessível para você se conectar com aquilo que é o centro da Sagrada Escritura, né? Que é Cristo, a obra redentora de Deus aqui na Terra. Eu lembro que quando eu comecei a ler Mateus, a minha leitura ela avançou, eu comecei a entender, compreender e me abriu porta para depois estar realizando outras leituras. É claro que se você quiser começar lendo Gênesis, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer isso. Mas uma dica que eu tenho para você é: leia o Evangelho escrito segundo Mateus,
depois leia Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, se conecta com a história da igreja primitiva e dessa forma depois vai se desafiando aí para os outros livros, né? Para os outros textos que estão distribuídos. Então, essa é uma segunda dica que eu tenho para você começar lendo ali os evangelhos. Terceira dica que faz toda a diferença é quando eu vou ler. Estou com uma versão bíblica que é interessante para mim, que eu consigo, na verdade, ler, né, compreender. Estou com um livro já selecionado, que eu vou fazer a minha leitura, mas agora, quando eu vou fazer essa leitura? Às vezes as pessoas deixam para ler a Bíblia de noite, tá com sono, cansada, preocupada, não consegue, perde um dia, pula uma noite. Então assim, o que eu aconselho para você é teste diferentes horários, encontre o melhor horário para você e se comprometa. Que no meu caso, por trabalhar em casa, eu faço a leitura da Bíblia pela manhã. Então eu tenho essa disponibilidade, venho, faço a minha leitura, leio com meu irmão, a gente tem um tempo de reflexão. Então assim, esse é o melhor bloco de tempo para mim, para minha rotina. Agora a pergunta é, qual é o melhor para você? Comece reservando aí 10, 15 minutinhos para você ler um capítulo, ler alguns versículos e refletir sobre aquilo que está escrito. Começar fazendo simples é a melhor maneira de você consolidar algo na sua vida e com a leitura da Bíblia não é diferente. Deus com certeza vai se agradar desses 15 minutos que você vai reservar inicialmente para refletir na palavra dele e com o tempo, claro, você vai aumentando para 30, 40 minutos, de repente você está lendo aí 1 hora orando e enfim, e realmente se alimentando de forma mais profunda daquilo que Deus quer te comunicar. Utilize sempre recursos tecnológicos a seu favor, teste diferentes versões, acesse materiais de estudo bíblico, mas tudo no seu tempo. No começo, foque na leitura, faça uma oração antes de ler, peça a direção do Espírito Santo, leia aquilo que você se propôs a ler, faça uma meditação sobre o texto, com anotações e marcações, aquilo que Deus quer te comunicar e ore ao Senhor, pedindo com que você consiga viver e aplicar aquilo que você leu e aprendeu ao longo da sua leitura na sua vida. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir colher bons frutos, Deus vai falar ao seu coração e a Bíblia vai se tornar algo vivo dentro de você. E Salmo 119, 105 vai se concretizar, né? Afinal, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo te conceda sabedoria para isso e que esse versículo se torne uma realidade na sua vida. Se esse conteúdo aqui fez sentido para você, aperta o botão eu gostei, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa e claro, né, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Eu espero que Deus te abençoe, que não somente você, mas como as pessoas que estão à sua volta possam acessar esse livro que carrega a verdade, que carrega o DNA da vida e que nós possamos ser luz na terra através da palavra de Deus. Nós nos vemos aqui no nosso próximo vídeo no canal Douglas Pereira. Até mais.